Olá, meninos e meninas! Eu espero que vocês estejam muito bem dispostos para hoje. Nós temos uma lição muito especial da Escola Dominical. Pois é, eu espero que vocês tenham passado bem o ano. Hoje estamos no dia 3 de janeiro de 2021. É verdade, já passamos o ano 2020 e estivemos bem, o Senhor Jesus esteve connosco, as coisas correram bem, então nós estamos gratos a Deus por tudo o que Ele já fez por nós. E neste novo ano, o que é que nós esperamos de Jesus? Esperamos que Ele nos possa ajudar, que Ele nos possa renovar as nossas forças, para podermos fazer tudo aquilo que nós temos de fazer. Os meninos vão estar na escola, vamos pedir a Deus capacidade para fazerem os testes, para estudar, para ler, para poderem compreender. Vamos também orar e agradecer pelos pais, por eles estarem a trabalhar. Vamos agradecer a Deus por mais um ano, por Ele nos ter dado tantas coisas que nós recebemos no ano 2020. Vamos agradecer pela comida, vamos agradecer pela nossa família, vamos agradecer por cada um dos nossos familiares que está bem, que não sofreu nada com a pandemia, com o coronavírus, e vamos continuar a orar por aqueles que ainda estão hospitalizados e estão doentes. Pois é, o novo ano chegou, e no novo ano nós pensamos sempre em novos sonhos, novos planos, como é que vai ser o novo ano, o que é que nós vamos fazer. Temos muitas perspectivas, sonhamos com, por exemplo, fazer uma viagem, sonhamos com um trabalho novo, sonhamos em ter um amigo novo ou uma amiga nova, sonhamos com tudo aquilo que a vida nos pode dar. Mas em primeiro lugar, e antes de todos os planos serem feitos, devemos orar ao Senhor para saber se tudo aquilo que vamos fazer está na vontade de Deus. Isso é o que nós hoje vamos estudar na nossa lição, que fala acerca de um sonho. E esse sonho foi tido por um elemento que existe na floresta. E agora vocês vão pensar qual é o elemento que está na floresta. Existem muitas repetidas nas florestas. E então já encontraram qual é o elemento que existe mais na floresta? Isso mesmo, são as árvores. Então nós vamos estudar hoje, nesta lição de Escola Dominical, o sonho de 3 árvores. Elas tiveram 3 sonhos. E será que os seus sonhos se realizaram? Vamos ver. Antes de mais e antes de tudo, nós vamos orar a Deus por alguns assuntos. Vamos orar pela família, vamos orar pelos meninos que nós nos lembramos da escola dominical e que já não vemos há muito tempo. Vamos orar pela escola, vamos orar pela igreja, vamos orar pela nova igreja que iremos ter, para que tudo possa correr bem, para que um dia estejamos lá todos juntos a louvar a Deus. E também oramos pela escola dominical, para que os professores estejam bem e para que se sintam encorajados a continuar a dar estas lições. Vamos orar também pela pandemia, para que não haja mais pandemia, para que este ano seja um ano de encerramento da pandemia e que Jesus possa levar estas dores que nós sofremos por causa da pandemia definitivamente. E vamos orar também por aqueles que estão tristes, abatidos no seu coração, que Deus possa renovar as suas forças. É esse também o meu desejo. E vamos orar para que este novo ano nos traga coisas muito boas e que em todos os momentos da nossa vida nós possamos agradecer e pensar que Ele está connosco sempre. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, obrigada, Deus, por este momento, Senhor. Obrigada pelo ano que passou. Te agradeço, Senhor Jesus, por todas as coisas que estás a fazer e ainda vais fazer na vida de cada um, Senhor. Ó Deus, quero te agradecer pelos alimentos, quero te agradecer pela família, quero te agradecer pela saúde, quero te agradecer também pelos professores, Senhor, da Escola Dominical. Quero encorajar, Senhor, quero te pedir, Senhor, tu possas encorajar cada um a fazer o seu trabalho, Senhor, para a Escola Dominical. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sermos perfeitos como tu és, Senhor. Dá-nos da tua graça, da tua capacidade, Senhor.
Ó Pai, ajuda-nos também, Senhor, quando temos a nova igreja, Senhor, para que quando lá chegarmos, Senhor, juntos possamos louvar o Teu nome, juntos possamos ensinar, Senhor, como escola dominical, Senhor. Também, Senhor, quero orar por cada familiar, Senhor Jesus, de cada criança da escola dominical. Quero orar, Senhor Jesus, por cada família, pelos pais, pelos filhos, pelos avós, pelos tios, pelos primos, Senhor. Eu oro, Senhor, para que tudo possa correr bem, Senhor. Oro pelos corações que estão tristes, abatidos nesta hora, Senhor, que possas renovar, dar força, Senhor, e ajuda-nos sempre, Senhor, sempre, a louvarmos o Teu nome, a não perdermos, Senhor, no nosso coração esta forma de agradecermos o Teu nome, que é louvando, que é tirando o tempo para ler a Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, Pai, neste novo ano, a aprender mais e mais da Tua Palavra, Senhor. Oramos pelos pastores, Senhor, oramos por todos os pastores da igreja, Senhor, que eles possam ser encorajados, dirigidos pela Tua mão, Senhor Jesus. Que os nossos passos, Senhor, sejam sempre dirigidos por Ti, neste novo ano, que a Tua glória, Senhor, ela se espalhe por todo o mundo, Senhor. Oramos por todos os países em que a pandemia tem sido atingida, Senhor Jesus, que Tu possas curar, Senhor, possas dar um novo ânimo, Senhor, dar também coragem aos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que se têm esforçado, Senhor Jesus, para ajudar, Senhor, aqueles que sofrem, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a sermos Teus filhos, Senhor. E obrigada pelo Teu amor, Senhor, que Tu derramaste na cruz do Calvário por cada um de nós, Senhor. E obrigada, Senhor, porque Tu nos salvaste, Senhor, e hoje nós somos Teus filhos, Senhor. Amém. E agora, já oramos, vamos então louvar a Deus. Vocês sabem que o amor de Jesus, Ele é grande e é largo. Então preparem-se com muita alegria. Vamos louvar ao Senhor com esta música. 2, 3 palavrinhas. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Agora, sim a palavra grande. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Agora sim a palavra grande e sim a palavra largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. O amor de Jesus é grande e largo. Amém. O amor de Jesus, Ele é grande e Ele é largo. E a palavra de Deus diz também que nós, como servos, o devemos louvar. E é sobre esse louvor que nós hoje vamos cantar também. Este hino que diz: a Deus dai louvor. Vocês querem louvar a Deus com as vossas palmas? A palavra de Deus diz que nós devemos sempre louvar ao Senhor com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa cabeça e com a nossa voz. Então, para louvar a Deus, basta nós usarmos o nosso coração, as nossas mãos, os nossos pés e a nossa voz e a nossa cabeça. E é tão bom quando nós podemos louvar a Deus. Ele recebe, é como se nós lhe entregássemos um presente. Vocês querem oferecer o vosso louvor a Jesus?
por estarem gratos por tudo o que Jesus tem feito. Então, enquanto nós louvamos a Deus, vocês vão pensar e vão agradecer por tudo o que Jesus já fez na vossa vida. Vamos esperar um bocadinho. Está mesmo aí a música a ouvir. 3 palavrinhas! Vamos então ouvir. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. Com a mão. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. Com uma mão, outra mão. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. Com uma mão, outra mão, com o pé. Tem que pôr o pé no ar. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. Com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé. Tem que usar os vossos pés. Olhem o pé. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. Com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. Com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça. Dá louvor! Pois é, então nós já louvamos a Deus por tudo o que Ele fez neste novo ano. Esta música que nós cantamos fala acerca do louvor, em que nós podemos, através do louvor, adorar a Deus, dizer o quanto estamos gratos por tudo o que Ele fez na nossa vida, porque Jesus é o melhor e o maior amigo. E sabem uma coisa? Vamos iniciar este novo ano com uma lição sobre os planos de Deus. E sabem de que nada do que sonhamos se pode comparar ao que Deus preparou para nós. Ele pensa mais alto. Então, Deus enviou seu próprio Filho Jesus para morrer por nós. E então, esse foi o melhor e o mais perfeito plano que algum dia alguém pensou. Porque Deus enviou seu próprio Filho Jesus para morrer por nós. Porque Deus nos ama. Deus é amor. E Ele mostrou o seu amor enviando o seu Filho Jesus ao mundo para morrer por nós. Então, todas as coisas que nós fazemos, nós devemos pensar que estamos a fazer para o Senhor Jesus. Ele já fez tudo por nós, porque ninguém mais podia morrer, senão Jesus. E agora, todas as coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia devem ser feitas da melhor forma, porque estamos a fazer para o Senhor. Imaginemos, de manhã, quando acordamos, às vezes acordamos um bocadinho tristes, mas é assim que nós devemos acordar. Não, nós devemos acordar alegres, felizes, porque mais um dia Jesus nos deu. E nós devemos logo de manhã louvar a Deus, como fizemos, agradecendo por estarmos vivos, por podermos adorá-lo,
por podermos sair de casa, podemos ir para o trabalho. Os meninos que vão para a escola também devem agradecer a Jesus por poderem sair e ir para a escola. Imaginem as crianças que não podem ir nem para a escola, nem podem passear, nem podem louvar a Deus por algum, ou porque estão doentes, ou porque ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então, as crianças que já têm esse privilégio devem estar gratas a Deus. Deus pensou muito mais alto, é verdade. Então, Deus tem sonhos para nós que nós nunca imaginamos que algum dia vão acontecer. Então, tudo o que nós sonhamos deve ser primeiro colocado diante de Deus. E depois Deus, se for da sua vontade, irá fazer ou não. Deus pode dizer que sim ou que não, se for da sua vontade. Então, neste novo ano, eu vou começar por ler o último livro da Bíblia. É verdade, estamos no início do ano e eu vou começar no último livro da Bíblia. Então, vamos ler no livro do Apocalipse e vamos ler no 21, do 1 ao 8. São 8 versículos, mas diz assim o título: Os novos céus e uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos descrentes, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos devassos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde no fogo, e enxofre, o que é a segunda morte. Então, João fala de uma nova cidade. Então, se nós obedecermos ao Senhor Jesus e cumprirmos tudo o que está na sua palavra, nós um dia vamos estar com Jesus no céu. E quem é que estava assentado no trono? Jesus. Jesus está esperando a sua igreja, Ele está à espera de nós. Mas para nós um dia vermos Jesus nesta nova cidade, a nova Jerusalém, nós vamos ter de cumprir. E vamos ter de cumprir tudo o que nós aprendemos na sua palavra. Jesus é o princípio e é o fim. Ele é o Alfa e o Ômega. E sabem, nesta palavra diz que as coisas velhas já passaram, não é? Jesus diz: Eis que e o que estava assentado sobre o trono, e o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E é sobre este versículo que eu quero falar nesta manhã. Como vai começar o novo ano, nós devemos ter no nosso coração a esperança que Jesus irá fazer coisas novas este ano. Pode ser na tua casa, pode ser na tua família, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser na vida de algum familiar que precisa muito de algum milagre, de alguma renovação, de alguma resposta, tantas coisas. Mas devemos agradecer a Jesus, porque Ele faz o impossível nas nossas vidas. Amém? Então, nesta manhã, nós vamos ouvir uma história que fala acerca de umas árvores.
E a Sara vai contar esta história daqui a um bocadinho. Pois é, nesta manhã vamos contar uma história que fala acerca do sonho das 3 árvores. A Bíblia fala que as árvores na floresta, elas também cantam de alegria. No Salmo 96, no versículo 12 e 13. Podem pegar as vossas Bíblias e ler comigo. Salmos 96, 12, 13. E diz assim: Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Então, até as árvores e tudo aquilo que Deus fez louvam ao Senhor. Hoje vamos usar a nossa imaginação. Vocês gostam de imaginar coisas? Pois bem, vamos falar como se as 3 árvores da nossa história pudessem falar, conversar e sentir. Como as pessoas fazem? Vocês já sabem que uma árvore não pode raciocinar, mas vamos imaginar. Vamos imaginar uma linda floresta, longe daqui, da terra da Palestina, a terra onde Jesus nasceu. Na floresta haviam árvores grandes e pequenas, velhas e novas. Todas elas gostavam da sua vida na floresta. Era muito agradável sentir a brisa suave acariciando os seus ramos. Elas se deliciavam com o calor do sol. E tinham prazer em ouvir os cantos dos passarinhos, que faziam ninhos entre as suas folhas. Às vezes, as árvores mais novas conversavam a respeito do futuro. Elas não sabiam quanto tempo ficariam na floresta, pois costumavam chegar lenhadores com machados e serras elétricas para derrubá-las, falando em usá-las na fabricação de móveis, casas ou outros utensílios feitos de madeira. Bem no meio da floresta cresciam 3 árvores juntos à árvore-mãe. Uma delas dizia: quando eu for grande, gostaria de ser um berço de um bebê. Lembrando-se daquela senhora que passou por ali com um bebê nos braços. Na minha opinião, uma criança é a coisa mais linda deste mundo. Se eu pudesse escolher, queria ser o berço de um príncipe, num palácio real. Para ti, isso pode ser muito bom, comentou a segunda árvorezinha. Mas quanto a mim, quero um destino mais importante. Eu gostaria de ser um navio grande e forte, para carregar coisas de grande valor, como ouro, prata ou pedras preciosas. A terceira árvore ficou quieta, pensativa. Finalmente perguntaram-lhe: E tu? Tu não sonhas com o futuro? Queres ser? E ela respondeu: Não sonho com qualquer outra vida, senão a de árvore. Disse ela: Para mim, prefiro ficar aqui na floresta. Assim sempre ficarei apontando para cima, para Deus. O que poderia ser melhor? A árvore-mãe olhou para ela com carinho. Tu tens toda a razão, disse ela. Não tem nada melhor do que ficar indicando para Deus. Passaram-se os anos e as árvorezinhas cresceram e se tornaram altas e bonitas. Finalmente, um dia, chegaram 2 homens. Com machados e serras, eles cortaram a primeira árvore e levaram-a embora. Será que o meu sonho vai se realizar? A árvore pensou consigo mesma. Já esperei tanto tempo, quem sabe, logo serei um berço de um príncipe. A árvore foi levada para longe, para uma cidade chamada Belém. Mas ela não foi, e aplanada, trabalhada, coitada da árvore. Ela estava de coração partido, decepcionada. Não gosto deste lugar feio e escuro, ela se queixou, e aqui ninguém me vê, a não ser os animais que nela comiam. Espera, vou-te mostrar uma coisa. E numa noite estrelada aconteceu uma coisa maravilhosa. No silêncio da noite, o próprio Filho de Deus, o Rei dos Reis, foi deitado numa manjedoura.
E a árvore, que agora era uma manjedoura, ouviu o que os pastores contaram sobre a visita dos anjos, anunciando o seu nascimento. Ela vibrava de alegria. Que maravilha, ela sussurrou. Faço parte de um milagre. Quando pensei em ser um berço, nunca sonhei em carregar um bebê como ele. O plano de Deus foi muito melhor do que o meu plano. Passaram-se mais alguns anos. Então, um dia, os homens voltaram para a floresta. A segunda árvore foi cortada. Serei transformado num navio, pensou ela. Já esperei muito, mas agora talvez aconteçam as grandes coisas que sonhei. Ela foi levada para perto do mar, mas não foi usada para a construção de um navio. Em vez disso, tornou-se um simples barquinho de pesca. Que chegou a pertencer a um rude pescador chamado Simão Pedro. Um dia, descansando junto à praia do mar de Galileia, o barco refletia em sua sorte, enquanto Pedro o levava às suas redes. Pensar que a minha vida deu nisto? A árvore que agora era barco se lastimou. Um simples barco de pesca e mal cheiroso. E meu dono Pedro nem parece ser bom pescador. Veja como trabalhou a noite toda sem apanhar nada. Mas Deus, que ama a arvorezinha, disse: espera, vou-te mostrar uma coisa. E aconteceu. Uma grande multidão foi se reunindo ali na praia. Dela saiu uma pessoa chamada Jesus. Jesus entrou no barquinho e, assentando-se, ensinou ao povo. Falou coisas tão sábias, belas e claras que o povo ouvia embevecido, atento. Quando o Senhor Jesus terminou de falar, ele mandou que Pedro se afastasse da praia com o barquinho e lançasse a rede nas águas profundas. Quando Pedro obedeceu, aconteceu um milagre. As redes encheram-se de peixes até quase romperem-se. E o barquinho tremia, balançava, não tanto por causa do grande peso dos peixes, mas de alegria e de admiração. Que maravilha! A árvore que era barco sussurrou. Nunca imaginei que podia levar uma carga como esta. Faço parte de um milagre. Sim, o plano de Deus foi superior ao meu plano. O plano de Deus é sempre melhor. Não acham? Será que nós também sonhamos com o nosso futuro, com o futuro? Pretendes ser médico, enfermeiro, policial, advogado, professor? Ouve, Deus ama-te muito, mais do que as árvores. Hoje Ele diz: dá-me a tua vida. Espera, dá-me a tua vida e eu farei uma coisa maravilhosa com ela. Tu podes descobrir que o plano de Deus é muito bom. Deus tem um plano perfeito para a tua vida. Lá na floresta, a terceira árvore ainda estava ao lado da velha árvore-mãe, mas então um dia os homens voltaram novamente à floresta. E desta vez, a terceira árvore, aquela que queria permanecer na floresta, apontando para Deus. Que pena! Por que é que eu não posso ficar aqui? Ela suspirou triste. Que pena! Por que é que eu não posso ficar aqui? Ela ficou triste, mas foi cortada pela serra cruel e os seus ramos foram-lhe tirados. Rasparam-lhe a casca e ela foi levada para longe, a cidade chamada Jerusalém. Lá um dia, a árvore foi serrada de novo e uma parte foi pregada sobre a outra, formando uma cruz. Que tristeza! A árvore sussurrou. Pretendem crucificar alguém. Eu vou ser usada para tal fim. Deve ser um criminoso. Oh, não! Não quero fazer parte do castigo de alguém. Afinal, eu sempre queria apontar para Deus. Eu sempre queria apontar Deus para as pessoas, mas Deus, que ama as arvorezinhas, disse: espera, vou-te mostrar uma coisa. E um dia, fora de Jerusalém, juntou-se uma outra multidão. Em seu meio estava o Senhor Jesus carregando a árvore que agora
era a cruz. A cruz era pesada demais para ele, cansado e enfraquecido, como estava. Quando ele caiu sob o peso, a cruz foi carregada por um homem chamado Simão, o Cireneu. E quando chegou a um lugar chamado Calvário, Jesus foi pendurado na cruz para morrer. A cruz tremia sob o peso da agonia e vergonha. Mas aconteceu um outro milagre. O céu se escureceu como se fosse noite, e quando Jesus entregou o seu espírito ao Pai, houve um grande terremoto. No templo, o véu do santuário se rasgou ao meio, para mostrar que o caminho estava aberto agora para qualquer um que quisesse entrar na presença de Deus. Um oficial romano comandava os soldados, exclamou impressionado: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. A árvore que agora era uma cruz parecia ouvir o eco das palavras do próprio Jesus. E eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo. E a árvore começou a entender que apenas ficar na floresta apontando para cima nunca podia levar as pessoas para Deus. Era preciso que o próprio Filho de Deus morresse numa cruz, derramando o seu sangue, para que elas pudessem ser perdoadas dos pecados e ir um dia para o céu. Nunca pensei em apontar para Deus desta maneira. Disse a terceira árvore. Sussurrou a árvore, mas o plano de Deus foi melhor do que o meu plano. Ela falou a verdade. Apesar de milhares de árvores permanecerem na floresta, nenhuma delas podia levar ninguém a Deus. Somente Jesus pode fazer isso, através do seu sacrifício, pois ali o Filho de Deus morreu em nosso lugar e em 3 dias depois ele ressuscitou dos mortos. Hoje ele está vivo, pode nos salvar. Deus tem um plano superior para todos nós. Não é igual ao que nós planeamos. Deus nos ama como nós somos e enviou o seu Filho para nos salvar. Morreu na cruz, mas a palavra de Deus diz que após 3 dias Jesus ressuscitou. Após 3 dias Jesus ressuscitou e ele está vivo e quer te salvar. Vamos então fazer só o resumo desta história para ver se vocês entenderam. A primeira árvore, ela queria ser um berço de um bebê. Esta árvore. Ela pensava que queria ser um berço de um bebê, era o sonho dela. Queria carregar o berço, queria ser o berço de um príncipe. Mas olha, quando foi cortada, ela foi transformada, o seu tronco foi transformada numa manjedoura. Na manjedoura que carregou o berço do bebê Jesus. Então, o sonho dela foi realizado, mas de uma forma ainda maior. Deus pensou nesta árvore. Ela realizou e carregou Jesus, não é? Então, o sonho dela foi realizado, mas ainda de uma forma superior ao que ela imaginou. A segunda árvore queria ser um grande navio. Ela queria ser transformada no maior navio do universo e queria carregar pedras preciosas, tesouros. Este era o sonho dela. Mas, quando os lenhadores cortaram a árvore, ela foi transformada num navio, num barquinho de pesca. E sabem, foi neste navio onde Jesus se sentou e ensinou a multidão. Então o plano de Deus foi muito melhor do que a árvore pensou ou imaginou. E também foi o navio onde Pedro pôde lançar as suas redes. E dali ele conseguiu o maior milagre. Conseguiu pescar muitos peixes. A terceira árvore, que queria ficar quieta lá na sua floresta, não queria que ninguém a chateasse, ela queria estar apontando sempre para Deus. Mas Deus depois falou com ela e disse: olha, que não podes ficar quieta, tens de fazer alguma coisa, tens de te mexer. E quando os lenhadores vieram, sabem o que aconteceu? A árvore foi transformada na cruz do Calvário. E sabem, foi na cruz onde Jesus morreu, onde ele derramou o seu sangue precioso por cada um de nós, porque ele nos ama.
Pois é, a nossa história chegou ao fim e também para a nossa atividade desta semana, o que eu vou-vos propor é vocês fazerem um desenho com 3 árvores. E na primeira árvore vocês vão colocar e vão desenhar uma manjedoura, como a Sara tem aqui. Na segunda árvore podem colocar um barquinho, onde estava Jesus a ensinar a multidão. E na terceira árvore podem desenhar uma cruz. E depois de vocês desenharem, podem mostrar aos vossos pais, amigos, família e contar esta história e dizer: sabes uma coisa? Os sonhos destas árvores não se realizaram como elas quiseram, pois Deus realizou muito melhor. E depois podem contar a história. Então, resumo da história. O plano de Deus é sempre maior e melhor que o meu. Então, quando eu tenho um plano, quando eu quero iniciar algum plano, algum projeto, primeiro eu devo orar para saber se é da vontade de Deus. E se der certo, tudo bem. Se não der certo, não faz mal, porque Deus vai realizar ainda maior. E vocês lembram-se, na primeira árvore, ela foi transformada num berço, numa manjedoura, onde Jesus foi colocado. E ainda há pouco tempo falámos da história do Natal. Então vamos ler em Lucas 2:16. Lucas 2:16, que fala acerca de quando os pastores foram avisados pelos anjos que Jesus tinha nascido. Então vamos ler em Lucas 2:16 e diz assim: E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Então lá está a manjedoura onde estava o bebê Jesus. Na segunda árvore, a segunda árvore que queria ser um grande navio, queria andar pelos oceanos, ela afinal não se transformou num navio como ela pretendia, ela se transformou num barquinho de pesca. E a história que a Sara contou, ela está escrita em Lucas 5:1-11. Lucas 5:1-11. E vamos ler. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezarete, e viu estar 2 barcos junto da praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, trabalhámos toda a noite, nada apanhámos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, quase em um a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Depois, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 37, do 3 ao 7, e depois vamos ler o 37, 23 e 24, onde fala que nós devemos esperar e confiar em Deus e entregar tudo a Ele. Vamos abrir em Salmos 37, uh, 3 a 7.
Diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. E agora vamos ler do 23 ao 24 e diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então todos os nossos passos são confirmados por Deus. E ainda que nós caiamos, não vamos ficar prostrados, porque Deus nos levanta com a sua mão poderosa. E depois, na terceira árvore, quando fala que a árvore foi transformada numa cruz, nós podemos ler a história da crucificação de Jesus no livro de Mateus 27, 50 a 54, e vamos ler. (50 a 54) e diz assim: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e afenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E podemos ler do 32 à mesma, começando, portanto, Mateus 27, 32, e diz: E quando saíam, Mateus 27, versículo 32, e quando saíam, encontraram um homem cerneu chamado Simão, em quem constrangeram levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não o quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os seus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. João 12, 32. João 12, versículo 32. João fica também no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quarto livro do Novo Testamento. Doze, 32 diz: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Depois vamos ler Jeremias 29, 11. E depois vamos ler Isaías 55, 8 e 9. Jeremias 29, 11. Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É muito importante. Deus está a dizer que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Ele tem pensamentos de paz. Então, Deus é um Deus de paz, não de mal. Ele faz tudo com as melhores das intenções para nos dar a sua paz. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares todo o vosso coração. Isaías, fica antes de Jeremias, 55, 8 e 9.
Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Jesus está a dizer que os seus pensamentos não se podem comparar aos nossos pensamentos, nem os nossos caminhos podem comparar aos caminhos de Deus. Então, o caminho de Deus é o melhor. Então vamos caminhar com Deus. É bom. Vamos caminhar com Deus aprendendo a sua palavra, vamos caminhar com Deus orando, louvando a Deus. É isso que Deus quer de nós, de cada uma das nossas vidas. Então, eu espero que vocês tenham gostado desta lição e que possamos todos juntos, neste novo ano, saber que o plano de Deus é sempre maior e melhor que o meu. Beijinhos, não se esqueçam, para a próxima semana a Sara vai iniciar uma série de lições, as parábolas de Jesus. Fiquem muito atentos, não se esqueçam, façam a atividade, não se esqueçam, desenho de 3 árvores em que vocês vão colocar os sonhos que elas tiveram. Um beijinho!